Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Casa Berezovski, um projeto do Bloco Arquitetos na cidade de Brasília, um terreno com um pequeno declive, apresentando também uma casa térrea que tem um grande misto aí de materiais como o concreto aparente, o tijolinho, a madeira, o vidro. A gente tem também essa grande piscina que tem pega toda, né, a extensão transversal do lote, porque um dos moradores é professor de natação, então gostaria de dar aulas de natação em casa. Então essa piscina tem, de certa maneira, medidas oficiais e a gente tem esse corredor aí de acesso aos quartos, a cozinha americana, enfim. Eu vou apresentar para vocês todos os detalhes aqui e, como sempre, depois do feedback do último vídeo, eu vou iniciar pela parte das plantas para que vocês possam se situar na nossa apresentação também, tá bom? Então esse projeto aqui, como eu falei anteriormente, são mais ou menos 470 metros quadrados construídos na cidade de Brasília e a autoria do Bloco Arquitetos. Quem tiver alguma dúvida, é só pegar ali na descrição, que eu vou deixar todos os créditos aí dos autores desse projeto tão bonito. Então vamos lá para a planta. Gente, vocês estão acompanhando aqui meu mouse e a gente vai ter uma garagem para dois veículos cobertos aqui nesse ponto. Depois, o que é interessante desse projeto aqui? Vocês vão perceber uma setorização bastante diferente do que a gente está acostumado a ver nas casas térreas e por isso mesmo a gente achou tão legal e quis apresentar esse projeto para vocês de uma maneira que vocês pudessem compreender essas diferenças. Nesse ponto aqui, a gente vai ter toda a parte do bloco de apoio e serviço da casa. Então, a gente tem cozinha, lavanderia, quarto de serviço, banho de serviço, enfim, tudo isso ocorre aqui. E nesse outro bloco aqui, como se fosse na parte direita da casa, a gente vai ter toda a parte das suítes, onde a gente vai ter uma suíte master, uma outra suíte aqui, uma suíte gêmea para esse lado aqui, e depois um home office, que também é uma suíte, tá vendo? Ele tem um banheiro próprio também, só que de menores dimensões. Então a gente tem como se fosse uma casa com 4 suítes e, Daniel, onde é que acabou ficando a área social dessa casa? Isso que é muito interessante porque ela fica completamente transparente e voltada para os fundos dessa casa. Então a parte do living ocorre aqui e a gente tem a parte da sala de jantar aqui. Depois a gente tem, ligado a esse bloco aqui de apoio e serviço, vindo da cozinha americana, que pode ser aberta ou fechada por esse painel, sala de jantar, a gente vai ter a parte do espaço gourmet ocorrendo aqui com uma grande bancada, né? Churrasqueira, bancada aqui também uma pia de apoio, um grande trecho como se fosse um deck da piscina e um vestiário externo correndo aqui também, tá bom? Então a gente tem uma planta bem diferente e o que é interessante, quando você acessa a casa pelo acesso de pedestre, você tem um corredor de 2 metros de largura que ele vai lá direto, ele desemboca diretamente na parte social da casa. Acredito que o cliente, justamente talvez por dar aulas, né, alguma coisa assim, ele quis que desembocasse diretamente, ou ele gostaria que os convidados chegassem diretamente à parte social da casa, sem adentrar o restante da casa. E ele também tem um acesso de serviço aqui que pode ser utilizado, enfim. Não sei exatamente qual foram os desejos dos clientes, os clientes da Bloco Arquitetos, mas a gente achou bem legal essa solução de projeto aqui. Vamos mostrar aqui alguns outros desenhos técnicos. Então é bem legal porque esse corredor ele faz a divisão mesmo. Então transversalmente a gente tem uma área social ao fundo. A piscina ela pega praticamente toda a extensão do lote e aqui a gente tem uma escadinha de acesso ao quintal dos fundos. A gente tem toda a parte de apoio e serviço aqui e toda a área íntima da casa ocorrendo nesse bloco de uma maneira bem legal. Então aqui a gente consegue ver através dos cortes também que a gente tem algumas zenitais que vão trazer iluminação e ventilação natural tanto para os banheiros quanto para o corredor ali de acesso principal da casa. Depois aqui a gente tem alguns cortes transversais, onde a gente pode perceber claramente as vigas de concreto armado aparente distantes, né? As 8 vigas distantes, 8 vigas de concreto distantes 2,10 metros uma da outra, que elas vão gerar, elas fazem um percurso longitudinal e na transversal a gente tem outras vigas que também foram feitas em loco, em concreto armado, e elas vão preencher, né, preencher o restante ali com a divisão própria da casa,
de uma maneira que possa ficar, né, realmente amarrada, né, à estrutura e divisões reais dessa casa, né? Então não é só uma laje flutuante com vigas na longitudinal, mas a gente também tem as vigas transversais. A gente vai conseguir ver isso nas imagens. E o legal é que nesses vazios da estrutura também colocaram algumas janelas altas, algumas janelas que a gente chama de seteiras, que elas vão gerar iluminação e ventilação também entre o ambiente interno e o ambiente externo. Tá? Aqui a gente consegue perceber uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, as 8 vigas que a gente falou anteriormente, e as vigas transversais que vão gerar o living, gerar toda a parte de apoio e serviço, gerar a divisão toda dos quartos, das 4 suítes. Então, esse diagrama aqui exemplifica bem. Depois esse telhado pousa, né? A estrutura pousa completamente e a gente tem uns fechamentos internos, as vedações em tijolinho ou em esquadria, vidro, né? E, enfim, depois vocês vão ver o resultado final aqui nas imagens. Vamos lá. Vamos seguir para as imagens então, para a gente poder falar um pouquinho mais desses detalhes que a gente queria falar sobre o projeto. Então vamos lá para o início, das primeiras imagens, e a gente vai passando aqui. Primeira coisa, a gente está falando de um lote urbano, e a gente tem um lote com um pequeno declive. Então, por conta desse pequeno declive, a piscina ela começa a soltar do terreno natural ao fundo. Isso daí foi por querer, foi um pedido mesmo dos clientes, né? A gente consegue ver bem nessa imagem aqui, que é a imagem inicial. Então, a gente tem um pequeno desnível, apesar, assim, se fosse um terreno em Minas Gerais, ele seria considerado um terreno plano, mas realmente a gente tem um desnível, é um terreno com um pequeno declive até o fundo, e por isso a piscina ela fica solta nesse ponto aqui. Aqui a gente consegue ver dos fundos para frente do terreno. Aqui seria o bloco daquele vestiário, lavabo externo. A gente tem depois o living, o corredor que a gente falou, a cozinha americana fechada aqui com jantar, o espaço gourmet, que também é como se fosse um bloco solto, e depois o corredor de apoio e serviço ali no canto também. Vamos para a segunda imagem aqui, que a gente consegue ver e perceber que a gente tem as esquadrias todas em alumínio anodizado preto nesse ponto, e nessa parte superior, onde a gente tem como se fosse o vazio entre essas vigas que estão, essas 8 vigas longitudinais que estão distantes 2,10 m, a gente tem também o vidro. Então isso daí também gera iluminação ali para dentro. A gente não tem simplesmente uma outra viga, mas também esquadrias fixas de vidro gerando iluminação para esse trecho aqui. Aqui a gente consegue perceber também um trecho em clarabóia aqui, uma iluminação. Interessante também, os arquitetos também fizeram a previsão das luminárias embutidas dentro das clarabóias. Então, de dia você vai ter aquela iluminação natural gerada pelo sol e de noite você vai ter iluminação artificial gerada pelas lâmpadas, mas também vindo dos mesmos pontos que a gente tem de dia. Aqui já é o muro lateral de divisa, e depois tem um corredor ali que vai ser um corredor íntimo dos quartos que dá realmente para o afastamento lateral, que também é tijolinho. Então a gente tem em cima a laje de concreto, a laje de painel, né, em vigotas de concreto. A gente tem as vigas de concreto aparente aqui. Abaixo dessas vigas a gente vai ter o tijolinho aparente também, que é bem legal. E depois a gente tem pisos aqui que parece granilite, né? As esquadrias são sempre em alumínio anodizado preto. Então ficou bem legal, muito bonita a solução. Esse daqui é o living completo. Depois aqui é uma vista do jantar para a parte dos fundos do lote. A gente consegue observar aí um pouco melhor a parte do quintal, a parte do bloco do espaço gourmet ocorrendo aqui. E a gente tem a parte como se fosse da fachada frontal. Então a gente tem aqui a garagem, aqui o acesso de pedestres, e aqui a gente tem um muro que ele vem e vira, vindo pela lateral, porque ele vai gerar ventilação e iluminação natural para a suíte master, que é a primeira suíte que ocorre ali na porção direita da casa. Então aqui a gente consegue ver corredor de apoio e serviço, acesso de serviço, acesso da garagem, acesso de pedestres e aquele jardim interno, que é feito tanto no afastamento lateral quanto na parte frontal aí, justamente para atender as suítes, e nesse caso mais específico para atender a suíte master. E aqui a gente tem um bloco da caixa d'água, também como se fosse um copogó, mas de tijolinhos na cor natural. Aqui a gente consegue evidenciar a escada de acesso ao quintal, a piscina correndo aqui. Aqui é o espaço gourmet, como a gente falou anteriormente, a parte da bancada, então a bancada solta, feita também em concreto.
Depois a gente tem uma imagem desse mesmo espaço gourmet aberto, então vem com uma grande coifa, churrasqueira, um cooktop, uma pia de apoio. E é legal porque você pode abrir e fechar ele, então se tiver uma bagunça e você tiver que receber alguém, você consegue pelo menos tampar parte dessa bagunça aí do espaço gourmet. Depois uma vista como se fosse do fundo do lote para frente, do lote, onde a gente vai ter aquele corredor de 2 metros de largura, e desse ponto aqui, como a gente está invertido, do lado esquerdo a gente vai ter a parte das suítes, e do lado direito a gente vai ter a parte toda de apoio e serviço. A gente já consegue ver todo o trecho da cozinha ocorrendo aqui, o piso parece que é um granilite, pelo que eu estou observando, e a gente consegue ver também a marcação da luz através das zenitais que a gente falou anteriormente. Uma vista da cozinha, mas a cozinha é completamente aberta, então uma cozinha que tem um trecho todo ali, a parte que a gente tem pia totalmente revestida pelo granito, um granito cinza. Depois a gente tem uma outra ilha com cooktop aqui, que tem um espaço de trabalho também, o nicho da geladeira e ali o corredor de acesso, justamente para a área de, enfim, dispensa, lavanderia, quarto de serviço, tudo mais para cá. E a gente está como se estivesse na sala de jantar. Olha que bacana a cozinha. Tem também bancos aqui do lado de dentro para refeições rápidas, uma torre de tomada, uma coifa bastante potente também para a área do cooktop. E as partes que não são em granito são em MDF cor madeira aqui, um padrão madeira. Uma outra vista, como se eu estivesse da parte do cooktop olhando para a lateral, e a gente consegue observar que é como se fosse um grande armário de despensa. Aqui tem um espaço para eletrodomésticos. A gente acha muito interessante esse tipo de solução porque pode funcionar como louceiro ou um local para deixar os eletrodomésticos que não são usados com tanta frequência assim também. Aqui é como se fosse a cozinha fechada, é uma sequência dessa imagem aqui. Então é como se tivesse a cozinha com os painéis completamente fechados. Também é interessante essa solução porque se a cozinha tiver uma zona, você tem que ter a possibilidade de fechar. Muitos clientes vêm ao escritório procurando justamente esse tipo de solução, porque a cozinha americana, dependendo do que você cozinha, ela pode deixar a casa toda com o cheiro daquela comida e também, no caso de uma bagunça ou de uma visita inesperada, você consegue também ocultar o trecho da cozinha nesse ponto. Aqui aquela parte da suíte master que eu falei anteriormente para vocês, que geram, né, um espaço, um respiro entre a parte do afastamento frontal e lateral aqui. O corredor de 2 metros de largura, com a grande porta de acesso também, a porta pivotante bem grande para acessar esse corredor, um acesso de pedestres. Um detalhe da Zenital, e a gente acha muito bonito esse detalhe, principalmente por conta do concreto aparente, é um material que a gente gosta muito, e a gente gosta muito inclusive das imperfeições dele. A gente até brinca, conversando até com engenheiros da área e tudo mais, fica parecendo quase um travertino, assim, quando é super bem feita a forma. Esses furinhos ficam muito bonitos, muito legais. E, enfim, é um material que acredito que seja um material aparente de maior, assim, efeito estético, assim, que eu conheço. Eu acho que é o concreto, pelo menos no meu caso, é minha preferência. Aqui a suíte, como a gente falou anteriormente, no caso a suíte master, porque ela tem uma abertura em L. Tá vendo? E a gente consegue ver a mesma solução em relação às esquadrias, com os vãos de esquadrias superiores, que não são de abrir também, vidro fixo superior. Um detalhe aqui da zenital e também do encaixe da estrutura aqui, junto com o tijolinho, bem bacana. Mas também mais uma imagem de uma das suítes ocorrendo aqui. O corredor que dá lá para o final, então é a vista de um pedestre acessando a casa pela primeira vez. Aqui são nichos, na verdade, onde a gente tem buracos ali para dar acesso à área íntima da casa, foram feitos como se fossem nichos de madeira, então é bem interessante. Onde a gente não tem vidro, a gente tem concreto, ou tem tijolinho, ou tem madeira, ficou muito bonita essa solução. Aqui é a vista de um dos banheiros, né? A gente tem um trecho ali do box e de um lavatório, com certeza de alguma daquelas suítes padrão. Aqui, provavelmente da suíte master ou daqueles banheiros maiores, sem ser do home office. Novamente, andando mais um pouquinho no corredor, tendo acesso à área social dessa casa. E a imagem dos fundos, tá vendo? Então a iluminação, ela é uma iluminação que vai rebater e bater sempre na parte da estrutura e sempre na parte das zenitais. Então fica muito legal aqui uma imagem no fim de tarde e, enfim, o resultado estético é inegável. Novamente, uma imagem resumo da sala. Eu gosto bastante desse tipo de imagem,
porque é como se resumisse bastante. A gente tem transversalmente a área social, indo para o fundo a gente tem o corredor, e esse corredor divide a casa do lado direito, nesse caso, com a área de apoio e serviço, do lado esquerdo, a área íntima dessa mesma residência. Tudo no mesmo nível também, gente. Melhor coisa em casa térrea é não ter degraus, ou onde a gente tiver um desnível, poder resolver isso com rampas. Tá vendo uma imagem da frente para os fundos? A gente consegue ver a piscina iluminada, do lado esquerdo o espaço gourmet, o living. Então, com a abertura completa da esquadria, a gente praticamente não tem distinção entre área interna e área externa. Novamente uma imagem do entardecer. E a gente já voltou para as plantas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Eu vou deixar todos os créditos aqui na descrição do YouTube. E se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e também de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!